João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esta é a versão que eu tenho usado de púlpito, Almeida século 21. Mas recebi essa semana, já tinha ouvido falar de uma nova tradução, uma nova versão, que é um legado do pastor Carlos Oswaldo, que já nos deixou. Mas antes dele partir, ele compôs uma equipe junto com Estevão Kirchner, que também é um linguista aqui no Brasil, e outros colaboradores, e fizeram a nova versão transformadora, lançada pela editora Mundo Cristão, que faz aí um meio de campo entre NVI e Almeida século 21. Uma linguagem fluente, contemporânea, mas sem aquela proximidade excessiva. Eu estou usando uma palavra muito chique, na verdade, aquele sentido mais coloquial da Bíblia na linguagem de hoje, que chega às raias quase da irreverência em alguns versos. Linguagem muito boa. Na nova versão transformadora, esse texto está assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Numa mensagem evangelística, o grande pregador e cristão chinês chamado Atmani vai dizer de que o Deus condescende em ser homem. Que grande humildade! Aquele que está acima de tudo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Permitam-me dizer que a vida terrena do Senhor Jesus teve o propósito de expressar o coração amoroso de Deus para com os homens. Eu pensei numa grande ideia desta passagem, um verso curto, objetivo, direto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E me veio essa grande ideia. Jesus veio morar entre nós para que um dia pudéssemos morar com Ele na eternidade. Eu me vi pensando nessa ideia, nesse grande propósito da descida, da encarnação de Jesus, para viver entre nós. Que propósito havia nisso? Que sentido havia nisso? Do Deus Filho se tornar carne. E é se tornar porque Ele não era carne. Em tudo Ele era semelhante ao Pai. Ele tinha sua condição divina extremamente estabelecida na eternidade. Mas no conselho secreto da eternidade, aprouve que o Filho voluntariamente resolvesse descer e habitar entre nós. Qual o propósito disso? Qual o sentido disso? Por que nós celebramos o Natal? É claro que o 25 de dezembro, amados, é uma data fictícia, uma data que fora criada, sem sombra de dúvida. A igreja do Oriente celebra o Natal dia 6 de janeiro. Não importa se é 25 de dezembro, 6 de janeiro ou o que seja. O que importa é o fato de pararmos, a fim de meditarmos nisto. A palavra, o verbo, a autoexpressão de Deus se tornou ser humano. Se tornou carne, do grego sarkis, carne morta, mortal, a mortalidade, a fragilidade. A expressão lindíssima de Charles Swindoll, a divindade de fraldas. Um Deus que se limitou, se auto-esvaziou para viver entre nós, habitar entre nós. Por que Jesus veio morar entre nós? Para que um dia possamos morar com Ele.
para que um dia tivéssemos o direito de morar com Ele na eternidade, segundo João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele veio para que um dia nós fôssemos junto dele. Por isso que eu pensei assim, algumas razões, eu quero soltar aqui à luz desse texto. Primeira, Jesus se tornou carne e habitou entre nós para valorizar a nossa humanidade. De fato, Jesus foi humano em uma dimensão que ninguém mais foi, a não ser Adão e Eva. Eu vou estar repetindo muita coisa que eu já falei na quinta-feira em outros momentos, porque a história do Natal é única, é uma história só. Existiram apenas 3 pessoas que foram integralmente humanos, totalmente humanos: Adão, Eva e Jesus. Se você pensa que nós somos tão humanos quanto Jesus, você está equivocado, porque nós não somos humanos ou seres humanos genuinamente puros, porque nós fomos contaminados pelo pecado. Com isso, todo o restante da humanidade é apenas uma sombra da humanidade original. A nossa humanidade está entrecortada, intermediada pelo pecado, conspurcada pelo pecado. Por isso que um autor vai dizer de que nós somos versões inferiores da versão adâmica original. Jesus se tornou carne e habitou entre nós para justificar de que é possível ser homem sem ser pecador. Nós temos uma ideia, amados, muito equivocada, onde nós pensamos que mortalidade é igual a pecaminosidade. Jesus não foi mortal como nós, mas ele foi limitado à nossa existência mortal, frágil. Por isso que ele morreu. Na cruz do Calvário, Jesus não desmaiou, ele morreu, efetivamente. Ele experimentou a morte por nós. Ao contrário do que uma seita chamada os docetistas pensavam no primeiro século, Jesus não teve apenas uma aparência de corpo. Ele teve um corpo real. As pessoas podiam apalpar Jesus, conversar. Jesus comia, Jesus se alimentava. 1 João 1, de 1 a 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O nosso corpo, amados, mesmo mortal, é altamente significativo para Deus. Como o verbo que se fez carne, Jesus demonstrou que há dignidade real e verdadeira em nosso corpo mortal. Quando João diz carne, sarquis, ele aponta para a fraqueza, para a limitação, para o sofrimento, para a realidade de morte inerente. Sem dúvida nenhuma, João não poderia ter escolhido uma palavra mais propícia para dizer até que ponto Jesus se rebaixou, mesmo sendo Deus, por nós. Isaías 46 vai dizer: uma voz diz, clame, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. A ideia de carne, amados, é algo que se esvai, é como uma erva. É como uma beleza que dura por alguns sentidos, por alguns momentos. A carne é algo passageira. Por isso que eu ouso dizer que há um elemento de redenção na encarnação. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 3,16, que Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus veio ao mundo para valorizar a nossa humanidade. Ele não tinha aparência de homem, ele tinha realidade de homem. Ele se fez carne e osso e habitou entre nós. Na Bíblia vai dizer que ele sentiu cansaço, sim ou não? Teve fome,
teve sede. O sofrimento real na cruz, como o nome já disse, foi real, foi intenso. O filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, pode ter exagerado um pouco nas tintas, não precisava mostrar tudo aquilo, mas foi tudo real. Ele sofreu excruciante dor. A própria palavra excruciante vem do radical cruz. As tentações a que Jesus foi submetido eram tentações reais. E o autor aos Hebreus vai dizer, em tudo foi tentado. Em tudo. Ele foi tentado, mas sem pecado. O Verbo se fez carne. A palavra se fez carne e osso. Para valorizar a nossa humanidade. Para dignificar o nosso corpo. Porque um dia nós vamos ser transformados em um corpo incorruptível. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7 que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. No grego há uma outra palavra para corpo também, que é soma. Sarkis, a carne enquanto fragilizada. Corpo, soma, representa o homem na sua integralidade. Temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa integralidade. Eu não gosto de usar esse termo porque é da nova era, né? Mas numa visão holística. Corpo, alma e espírito. Para que também o Verbo se fez carne, habitou entre nós? Para que? O segundo ponto, para revelar o seu clamor por intimidade. Porque ele se tornou carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. Por que ele habitou entre nós? Do grego skene, que significa morar em tendas ou em cabanas, ou na ideia teológica aqui, por que ele estabeleceu o tabernáculo conosco? Porque é a mesma palavra que vai corresponder no Antigo Testamento à expressão tabernáculo, para se relacionar. O grande Atanásio, um dos pais da igreja, disse: Cristo se tornou o que nós somos agora, para que ele pudesse nos tornar quem ele é. O Filho de Deus se tornou filho do homem para este propósito, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O grande A.W. Tozer vai colocar isso da seguinte forma: a majestade terrível da deidade foi misericordiosamente envolvida no frágil envelope da natureza humana para proteger a humanidade. Habitou entre nós. Skene no grego, tenda, habitar em tendas, habitar em barracas, no hebraico mikdash, que vai dar a ideia de santuário, de tabernáculo. Êxodo 25:8, e me farão santuário e habitarei no meio deles. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e o ano que vem nós vamos chegar nessa porção de Êxodo, Deus manifestou sua presença entre o seu povo na tenda, no tabernáculo que Moisés levantou. Lá ele fixou sua residência na terra em um sentido estrito ou restrito, porque no sentido pleno, Deus só vai habitar entre nós, ou só habitou entre nós através da palavra de Jesus que se fez carne. A presença de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, representava, amados, o fato de Deus ser procurado. O fato de Deus estar habitando no tabernáculo. O termo tabernáculo significa tenda, barraca. O dicionário Aurélio vai traduzir tabernáculo como sendo aquela tenda portátil que foi o santuário do Deus dos hebreus durante a peregrinação destes pelo deserto. Lá era firmada a convivência, o encontro entre Deus e o homem. 2 Samuel 7:6 vai dizer: porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir dos filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Mas isso é na Antiga Aliança, amados. Isso é lá atrás. Hoje na Nova Aliança, preste atenção, em Hebreus 8,
1 e 2 vai dizer: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem. E ainda em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, vai dizer: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Por isso que Jesus é o Filho unigênito, porque ele não pertence a esta criação. Os anjos e nós, como toda a humanidade, nós somos filhos por criação. Jesus é o único que é filho por geração. Por isso que ele é unigênito do Pai. E aqueles que são os eleitos, os salvos em Cristo Jesus, são filhos por adoção. Apocalipse 21, 3 vai dizer: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Essa ideia de habitar entre nós, há um tempo verbal no grego que nós não temos em português, que é o conhecido auristo. É uma ação que foi feita lá atrás, e que tem desdobramentos, mas ela já aconteceu, ela é uma realidade. Habitou entre nós significa que Jesus já fez o que tinha de ser feito lá atrás, ele já está entre nós. Ele habita entre nós. E uma notícia boa que eu quero lhe dar nesse Natal: essa habitação na antiga aliança era temporária. Por isso que teriam que erguer tenda após tenda, tabernáculo após tabernáculo. Mas em Jesus, esta habitação é completa. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele entende a sua dor, ele entende a prova que você está vivendo, ele sabe da sua realidade humana como ninguém. Ele habitou entre nós, ele tabernaculou conosco. Ele é o tabernáculo de Deus, amados, usando a expressão de Hebreus que eu já disse. Ele é um tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo, ao qual o Senhor fundou, e não um homem. Ele é o maior e o mais perfeito tabernáculo. Hebreus 9:11, o maior e o mais perfeito, Jesus. Jesus é a revelação do amor de Deus a nós. O clamor de Deus por intimidade se tornou pessoa para habitar entre nós. Há uma historinha muito gostosa de uma velhinha lá do país de Gales. D.L. Moody, o grande evangelista de Chicago, que costumava contar. E essa velhinha lá no país de Gales cismava em dizer sempre que Jesus era galês. E o inglês, então, que ouviu falar, e há uma rixa, um certo despeito dos ingleses em relação aos galeses. E ele disse assim: não, senhora, Jesus era judeu. E a velhinha disse: não, Jesus era galês, porque quando eu falo com ele, ele sempre me entende. Quando eu falo com ele, ele sempre me entende. Essa é a ideia. Jesus veio e habitou entre nós, e ele entende tudo aquilo que a gente pede a ele. O autor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Ele sempre se compadece. Ele sempre nos entende. Também, Jesus se tornou carne, ele é a verdadeira história do Natal para realçar a verdade graciosa de Jesus. Eu tenho que lhes falar sobre a graça. Ele veio, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele veio cheio de graça.
de favor não merecido. E veio de verdade, amados. Nós temos aqui um testemunho de que Jesus veio até nós para nos dar aquilo que nós mesmos não podemos ter, por nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. Ele veio cheio de graça, porque este mundo é cheio de desgraça. Nós precisamos entender, amados, de que precisamos aliar a graça com a verdade. E C.S. Lewis faz isso numa reflexão num dos seus livros, Anatomia de uma Dor. Quando ele diz assim, olha, você nunca tem consciência o quanto de fato acredita em alguma coisa, enquanto a verdade ou a falsidade dessa coisa não se torna uma questão de vida ou morte para você. É fácil dizer que você acredita que uma corda será forte e segura enquanto a está usando apenas para amarrar uma caixa. Mas imagina que deva se dependurar-se nessa corda sobre um precipício. Será que não iria primeiro descobrir o quanto na verdade confia nela? Apenas o perigo verdadeiro põe à prova a realidade de uma crença. E saber que C.S. Lewis escreveu este livro quando ele estava vivendo um contexto de dor, a anatomia de uma dor, quando ele havia terminado de perder a sua esposa, ele que colecionou tantas perdas, perdeu a mãe com 9 anos, depois perde seu melhor amigo na Primeira Guerra, aí depois perde o seu pai, e depois perde a sua esposa, derrotada pelo câncer. E ele descobre, olha, se você quer de fato viver uma fé verdadeira, você precisa calcular até que ponto você confia nessa verdade. Por isso eu ouso dizer, amados, que o Brasil está cheio de cristãos que só confiam em Jesus porque estão como que confiando em Jesus como uma corda para amarrar uma caixa. Não estão dispostas a confiar realmente a ponto de dependurar, de confiar em Jesus diante dos precipícios da vida. Tem muito crente imaturo que diante de uma perda, amados, não tem alegria de louvar ao Senhor, de viver uma vida plena. Se a fé que você diz ter em Jesus não lhe ajuda a superar as adversidades da vida, você não tem fé. Você tem uma vaga opinião. Não dá. Não dá para entender um jovem, um adolescente, por exemplo, que deixa de caminhar nos caminhos do Senhor com vigor e com destemor, apenas porque foi contrariado por uma situação ou outra no ministério, em casa, ou qualquer outro lugar que seja. É inadmissível, amados, um cristão passar 5, 10, 15, 20, 25 anos na fé cristã, sem nunca ter ganhado uma outra pessoa para Jesus, sem nunca ter compartilhado de Jesus para alguém. É uma lástima, isso não é fé. No mínimo uma fezinha, que você deveria usar para ganhar alguma coisa na loteria, mas para salvar a sua alma é insuficiente. Tem gente que tem fé muito mais no seu time do coração do que em Jesus. Tem gente que morre pelo seu time de futebol. Sim ou não? Tem gente que defende seu time de futebol. Pasmem vocês. Tem gente que defende seu partido político, sua ideologia, seu trabalho, seus valores. Mas não defende a fé, sabe por quê? Porque ainda não compreendeu que aquele que se fez carne habitou entre nós cheio de graça, sim, e de verdade. E de verdade. E vimos a sua glória. Vimos. O verbo é esse mesmo. É o mesmo verbo que João vai usar na carta. Vimos. Apalpamos o verbo da vida. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por ocasião do primeiro milagre, João capítulo 2, vai estar registrado no versículo 11, você vai encontrar essa expressão. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. A palavra glória no original significa peso, grandiosidade, honra. Jesus veio
para revelar a glória do unigênito do Pai. Isso significa sua glória e majestade, sua onipotência, onisciência, onipresença, que o identificam como verdadeiro Deus, seus milagres. Um autor vai estar dizendo, por isso que Cristo não é somente o Deus onipotente, é um homem onipotente. Não é somente um onisciente Deus, mas um homem onisciente. Não é somente um Deus onipresente, ele também é um homem onipresente. Em outras palavras, me perdoe assim a viagem teológica, tudo quanto Deus era, Jesus era. Em nenhum momento deixou de ser Deus, em nenhum momento deixou de ser homem. Manteve sua condição divina, mesmo envelopada no invólucro frágil da humanidade caída. Quero aplicar ao seu coração nesta noite. Vamos lá? Primeiro, em Jesus a nossa humanidade foi redimida. Essa semana eu consultei uma obra de teologia sistemática do Richard Storch, uma obra até que veio parar em minhas mãos de maneira providente. Eu pedi 2 livros sobre pregação e exegese, e a editora Vida Nova mandou de teologia sistemática de um autor que eu nunca tinha conhecido, e comecei a folheá-lo. É um livro de Richard Storch, foi professor da Faculdade Teológica Batista lá de São Paulo, prefaciado pelo já falecido Russell Shedd, e comecei a folhear sobre o verbete da humanidade, da encarnação de Jesus. É uma obra de teologia sistemática, eu não sabia que existia. É uma obra focada no viés da cristologia. Uma obra raríssima, preciosíssima. E esse autor vai dizer de que, embora haja certo consenso quanto ao fato de Jesus ser o único revelador de Deus, esse é um consenso entre os teólogos. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele é a imagem expressa de Deus. Mas há um outro elemento único da sua revelação que não tem sido explorado. Jesus é o único revelador do que é o homem. E daí então Richard faz uma interpretação muito interessante. Ele faz um concerto daquilo que a NVI traduziu em Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Só que essa ideia da maturidade dá a ideia, se a gente for ler, de que a gente pode alcançar, uma vez a unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a gente vai chegar até um estágio de amadurecimento. Mas não é o estágio de amadurecimento que Paulo está dizendo. No original, o que dá a ideia de que nós vamos chegar a ser quem Jesus é. Ele é o varão perfeito. A perfeita varonilidade significa, amados, que eu e você devemos ter um único sonho na vida. Qual é o seu sonho? Ser igual a Jesus. Atingir a perfeita varonilidade. Nossa humanidade foi redimida. Segunda aplicação. Na encarnação, Jesus se identificou com a nossa fragilidade existencial. Matthew Henry vai dizer, ele se fez carne, a parte mais simples do homem. A carne evidencia a fraqueza do homem. Ele foi crucificado por fraqueza. Porque 2 Coríntios 13:4 vai dizer, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Que fantástico essa realidade paulina, amados. E minhas amadas, Jesus foi crucificado por ou em fraqueza, mas vive hoje pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. A nossa humanidade, a fragilidade existencial, amados, ela é momentânea. Um dia veremos de nos ver transpassados para um outro nível, para uma outra dimensão, onde o corpo finito
espírito frágil vai dar lugar a um corpo incorruptível. Isso é maravilhoso. E vamos viver com Ele pelo poder que há em Deus, em nós. A terceira aplicação da noite é: não se esqueça, e essa frase é de Wayne Grudem: Jesus, permanecendo sendo o que era, tornou-se o que não era. Em nenhum momento ele deixa de ser Deus, mas ele torna a ser aquilo que ele não era. E isso deve, amados, nos fazer pensar, de fato, da maravilha de Jesus. Preste atenção aqui. Há uma paráfrase de um bispo inglês que diz o seguinte: reflita em suas próprias mentes, Filipenses 2, a partir do 5. A mente de Cristo. Sejam humildes como ele também foi humilde. Embora existindo antes dos mundos na divindade eterna, todavia ele não se apegou com avidez às prerrogativas da sua majestade divina. Não exibiu ambiciosamente sua igualdade com Deus. Preste atenção. Mas desvestiu-se das glórias do céu e tomou sobre si a natureza de um servo e assumiu a semelhança de homens. Isso não foi tudo. Por ter assim aparecido entre os homens na forma de um homem, ele humilhou-se ainda mais e levou sua obediência até a morte. Nem ele morreu de uma morte comum. Ele foi crucificado como o mais vil dos malfeitores e crucificado. A ideia, amados, preste atenção, é de que em Jesus, permanecendo sendo o que era, tornando-se o que não era, ele o fez como exemplo, para que eu e você também aprendêssemos que esse negócio de bater no peito e dizer eu sou assim, não mudo, é besteira. Essa história de dizer eu não me humilho para ninguém, está para nascer o homem que eu vou abaixar a cabeça, bobeira. Porque Deus, preste atenção, Deus, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, não se apegou com avidez às prerrogativas da sua majestade divina e nem exibiu ambiciosamente sua igualdade com Deus, mas desvestiu-se das glórias do céu e tomou sobre si a natureza de um servo e assumiu a forma de homem. Ninguém desceu tanto por você. Por que você também não pode descer? Por que você também não pode descer? Por que você tem que ser esse queixo duro que é? Cheio de opinião. Parafraseando um poeta do mal, tendo a opinião formada sobre tudo. Isso vai te levar aonde? Para a cova. O cemitério está cheio de gente orgulhosa, que por conta do orgulho morreu e levou consigo os seus sonhos. Coloca uma coisa na sua cabeça, queridão e queridona: a vitória é dos humildes. Porque Jesus se fez humilde por nós. Desceu, deixou a sua glória para se tornar gente como eu e você. Outra aplicação: a graça e a verdade são testemunhos das plenitudes do conhecimento e da compaixão de Jesus. Nós vamos ler esse texto em 1,17, João 1,17, na próxima mensagem. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A ênfase é esse por meio. Toda ideia que a gente tem de graça e de verdade veio por meio de Jesus. E a última aplicação da noite: vemos a glória de Jesus quando alimentamos a esperança da vida eterna, a despeito de vivermos em um mundo caído. Matthew Henry vai dizer: assim como o sol, mesmo eclipsado ou nublado, ainda é fonte de luz, também Cristo ainda era o brilho da glória de seu Pai, mesmo quando residia entre nós, neste mundo inferior. Olha para mim, amados. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Significa que essa glória não é uma glória fugaz. Esta glória é a intervenção de Deus nessa nossa história.
É o fato de que eu e você podemos ter esperança da vida eterna, mesmo já acostumados à ideia da morte. Hoje, na hora do almoço, aqui na obra, a gente começou a contar uma porção de histórias. E eu, para mexer com o pessoal, eu já sabia que era aqui em Angra, mas eu falava, isso é no Rio? Que Rio, pastor? Isso é aqui. Aí contava uma outra história mais cabeluda ainda. E eu, para mexer com o pessoal, falava, isso é no Rio. É aqui, pastor. Só não falaram que eu não sei de nada porque me respeitaram. Mas eu fiquei o tempo todo, isso não é aqui, é aqui. Nós já estamos vivendo, amados. Gente, vamos combinar uma coisa? Existem tragédias acontecendo no mundo que a gente nem perde mais a fome. A gente nem muda mais a face. A gente deixa passar. Mas eu quero pensar, amados, com você, de que essa ideia da glória diz respeito à eternidade. É lá na frente. Martin Lloyd Jones, em 1981, grande pastor, pregador inglês, estava cometido de câncer. E a igreja toda, a igreja congregacional, lá, do ramo congregacional, começou a orar por ele. Qual igreja que ama o seu pastor não ora pelo seu pastor com câncer? E Martin Lloyd Jones clamou para a sua igreja num púlpito: parem de orar por mim. Não roubem a minha glória. Há alguns anos atrás, era pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo. Na ocasião, a igreja chegou a ter 3.000 membros. Um dos maiores pregadores que eu já ouvi no meio batista, Mauro Israel Moreira. Um pregador com conteúdo, com forma expositiva, um homem de Deus, acometido de câncer, tinha 51 anos. A igreja orou por ele muito. Ele chegou um momento e falou para a igreja: Deus não tem filhos prediletos. Se for para eu morrer, eu vou morrer. Mas preste atenção, igreja. Ele disse lá no púlpito da primeira igreja batista em São Gonçalo: se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Agora, se eu não for, eu verei a glória de Deus. É inevitável não nos lembrarmos de Estevão, o primeiro mártir cristão. Em Atos 7:55, momentos antes dele morrer, o texto diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, repita comigo: cheio do Espírito Santo. Só acontece com quem é cheio do Espírito Santo. Você não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Se você não sabe, é porque você nunca teve. Tá bom? Você buscar. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Só mais um exemplo bíblico. João 11. Jesus diz para Maria, para Marta, aquela mulherada que estava chorando, acerca da ressurreição que ele estava por fazer: se creres, verás a glória de Deus. Lucas, deixa. Jesus veio morar entre nós para que pudéssemos um dia morar com Ele na eternidade. Quero terminar com uma história que diz respeito a Natal também. Diz que uma mãe estava colocando a coberta sobre a sua pequena filha na cama, e a criança pediu: mamãe, fique comigo até eu dormir.
E a mãe, eu estou vendo aqui algumas mães, começou a se lembrar de tudo que ela tinha para fazer em casa. Todas as tarefas que ainda aguardavam. Ela hesitou, mas sabia do medo que a filha tinha do escuro. Sentou-se do lado da cama para que a filha se sentisse segura. Logo que a criança estava adormecida, enquanto a mãe estava ali sentada, o Senhor falou com ela. Não sei se você crê nisso, mas eu creio. O Senhor falou com ela. E encheu seu coração de paz e de alegria, a ponto daquela mulher curvar a sua cabeça e fazer a seguinte oração: ó Senhor, quando o anoitecer da vida vier, que todas as suas promessas estejam diante de mim, para que pela graça eu possa ser capaz de dizer, como a minha filha: Pai, fique comigo, segure minhas mãos quando eu for dormir, guia-me seguramente no vale e me receba quando eu acordar na glória. Na glória. É interessante que quem conhece a história bíblica sabe que Estevão começou a pregar um sermão antes de morrer. E a primeira frase de Estevão é: a glória de Deus. E conta a história toda da antiga aliança. Ele começa a mensagem sobre a glória de Deus e termina vendo a própria glória de Deus. Jesus veio morar entre nós para que um dia pudéssemos morar com Ele na eternidade.